Que a paz e a graça de Deus seja com todos quantos têm acesso a este vídeo. A intenção aqui é simples, direta e objetiva. Nos trazer instruções bíblicas para superarmos as adversidades da nossa vida com o tempo da nossa existência. Dentre tantas instruções, nós vamos falar um pouco sobre armas espirituais e como combater com o combate, como lutar corretamente, como manusear bem as armas disponíveis para nós e no momento de atacar, de defender, de recuar, o aprendizado com os golpes levados, as quedas, as derrotas e as possíveis vitórias, o que fazer em momentos tão diferentes, tão paradoxais, uns extremos tão diferentes uns dos outros. Então vamos analisar isso, tendo por base, é claro, a palavra de Deus. Eu convido a todos para abrirem a Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler um texto muito conhecido, a partir do versículo 10, onde nós lemos assim: Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ainda que eu não possa definir de forma exata e totalmente fiel a essa definição, eu venha a pregar um sermão textual, eu preciso aqui pontuar algumas questões que servem-nos de base ou tópicos para expandirmos uma linha de raciocínio. Eu vou recorrer a outras escrituras, a exemplos bíblicos, para termos material suficientemente que nos condicione a alcançarmos e absorvermos a ideia que eu quero compartilhar nesse momento, que é sobre o uso das armas que estão para nós disponíveis. Muito bem. Paulo diz: devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. A nossa força está em Deus. Isto é incontestável, é indiscutível. Não há para nós uma condição de vitória, uma maneira de vencer se excluirmos a nossa comunhão com Deus. E não há como termos comunhão com Deus se não nos sujeitarmos a Deus. Então, quando eu disse, eu agora recorro a um versículo, em Tiago 4, versículo 7, onde Tiago diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, nós precisamos de Deus.
Nós necessitamos de Deus. Jesus Cristo disse isso bem claro no capítulo 15 do Evangelho de João, no versículo 5, ele diz: Eu sou a videira, vós sois os ramos, que permanece em mim e eu nele. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então a nossa sujeição nos proporciona comunhão, e a nossa comunhão faz com que sejamos por Deus guardados, ajudados, orientados para vencermos as forças do mal. O primeiro tópico que eu quero aqui pontuar: nós precisamos da força de Deus. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Para isso temos que nos submeter a Ele. Para isso temos que estarmos em comunhão com Ele. Aí Paulo continua dizendo: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Não é alguma parte da armadura, não é alguma parte dessa vestidura, mas é toda a armadura de Deus. A armadura de Deus, ela tem características conhecidas e precisam serem realçadas em nós a partir do momento em que nós começamos a andar com Deus. Nós temos que permitir que Deus venha fazer com que isso se realce em nossas vidas, como, por exemplo, o fruto do Espírito. O nosso modo de ser, de proceder, o nosso caráter, a nossa personalidade devem ser elevadas a Deus para que Ele venha melhorar, para que Ele venha corrigir possíveis falhas, limitações, predisposições, distorções que são comuns na nossa natureza pecaminosa. Nós temos que deixar Deus trabalhar para que sejamos frutíferos. Então nós nos revestimos de toda a armadura de Deus. Nós nos escondemos em Deus. A nossa vida fica oculta em Cristo quando a Ele nos submetemos e permitimos que Ele venha através de nós se expressar. Então, isso acontece quando nós começamos a frutificar. Novamente, eu digo aquilo que Jesus Cristo menciona no capítulo 15. Ele é a videira, nós temos que estar nele e ele em nós. Essa conjunção. Eu preciso me submeter a Deus e ter de Deus a presença dele manifesta em minha vida. Isso é, eu tenho que ser aprazível a Deus para que eu seja por Deus guardado e fortalecido para vencer todas as lutas. Principalmente, é claro, aquele inimigo cruel e sagaz que nós enfrentamos em todo o tempo, que é Satanás. Vamos falar sobre isso. Aí Paulo fala no versículo 12, porque a nossa luta não é. Isso é importante, porque se golpearmos no lugar errado, iremos gastar nossa energia, nossas forças e não iremos obter êxito. Pelo contrário, em uma luta natural, o atleta, em qualquer arte marcial, pugilismo, em qualquer modalidade de luta, ele começa a observar os pontos fracos do inimigo, os pontos que ele pode golpear e minar, até que o inimigo perca a força, perca a compostura e se torne vulnerável, ou seja, nocauteado. Mas se o inimigo descobrir os seus pontos fracos, então você tem que saber quem é o inimigo que você está lutando com ele. O inimigo não é aquele patrão que você acha áspero, rude, arrogante, autoritário. O inimigo não é o seu líder espiritual, o seu líder religioso. O inimigo não é o seu cônjuge, o inimigo não é o seu filho, o seu pai. Não. O inimigo é Satanás. Por isso que Paulo diz aqui: não temos que lutar contra sangue e carne. Não é contra o homem. Ainda que o homem seja um canal para te trazer um prejuízo, para te incomodar, para te atordoar, ele é um canal. Quem está por detrás daquilo é muito maior e muito mais sagaz. É Satanás. Aí ele diz sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. E aí ele vai e localiza nas regiões celestes. Tudo que sai do chão está nas regiões celestes. Abaixo da camada de ozônio e acima da camada de ozônio, aí vem as regiões celestes. O universo está a partir da Terra, né, para cima ou para baixo, o universo expande-se de forma extraordinária. Mas aqui nós encontramos algo interessante.
nós lutamos contra Satanás e os seus súditos, que são demônios. Se fôssemos catalogar algumas espécies de demônios, a Bíblia nos dá uma direção a fazer isso. Os demônios são nomeados de acordo com as suas práticas. Eles não são nomeados perifericamente de acordo com as ideias das religiões pagãs e orientais. Eles são nomeados pela Bíblia como demônio surdo e mudo, espírito de atordoamento, espírito de luxúria. E assim, as suas obras mostram quem eles são. E eles recebem nome conforme aquilo que eles fazem, que eles praticam. Então, os demônios são espíritos, são anjos caídos e foram lançados por terra na rebelião de Satanás. Então, eles lutam insistentemente, incansavelmente e com todas as forças para destruir o ser humano que eles odeiam. Então, é contra eles que estamos lutando. Nós não conseguimos vencer espíritos, anjos, cujo a velocidade, a capacidade, a possibilidade de locomoção é totalmente desproporcional à nossa. A Bíblia fala que os anjos zigue-zagueiam. É como dizer assim, um anjo pode operar aqui na vida de um homem e lá no Japão, quase que no mesmo instante. Eles não têm a onipresença, eles se locomovem acima da velocidade da luz, um meio de medir uma velocidade inatingível e inconcebível pela mente humana. E os demônios, que são espíritos, conseguem se mover nessa velocidade. Então, eles são muito maiores, muito mais experts, preparados do que nós, seres humanos. E a vantagem deles é que eles estão perdidos, eles não têm mais reconciliação. Então, eles atacam com que kamikaze, com tudo. Eles não têm piedade, eles não têm misericórdia. O homem, ainda que seja pecador e disposto a pecar por causa da sua natureza, ele ainda tem um senso que provém do fato de ele ter sido feito por Deus. Então o homem ainda tem aquela possibilidade de se reconciliar, de se arrepender, de ser regenerado. Os demônios são cruéis e maus, irreconciliáveis. E o poder deles é muito maior do que o nosso. Por isso precisamos, sem sombras de dúvidas, de Jesus. Continuando. E nas regiões celestes, essa é a localidade. O fim dessa luta é as regiões celestes. Do chão para cima, em todo o tempo, com ondas de celulares, ondas magnéticas, acima da Terra, estão girando por aí. Os demônios também estão girando por aí. E nós lutamos contra eles constantemente. Eles não dormem, eles não descansam, eles lutam incansavelmente. E nós, como cristãos, só temos uma saída: nos escondermos debaixo da poderosa mão de Deus. E isso só é possível através do arrependimento contínuo, do reconhecimento da nossa total e absoluta necessidade da humildade, do temor, da obediência, da comunhão, coisas que nós vamos aprender no decorrer do estudo. Continuando. Aí Paulo reafirma, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Nós não podemos aqui nos contentar com algumas armaduras, algumas peças da armadura, mas toda a armadura. É algo singular que pluraliza-se em peças para que possais resistir o dia mau e depois de ter vencido, permanecer inabalável. A vitória não é o ápice. O ápice é a eternidade. A vitória nos leva à permanência. Se nós vencermos e não nos cuidarmos e não vigiarmos, nós não vamos permanecermos no pódio. Por exemplo, um atleta, ele disputa um campeonato, uma Olimpíada, um Pan-Americano, um Sul-Americano, um campeonato internacional cujo valor é muito importante, ele se dedica, então ele vai lá e vence. Em primeiro lugar, medalha de ouro. Ele tem que continuar treinando para se manter ali, o primeiro do ranking. A permanência é mais complexa do que a vitória.
Porque a vitória pode acontecer através do esforço pessoal, mas a permanência é um conjunto de coisas: esforço, dedicação, não parar, prosseguir, estar sempre disposto a reaprender, a recomeçar. São coisas que parecem complicadas para o ser humano por causa da natureza predisposta ao erro. E também do comodismo, da soberba, da jactância, do orgulho. Isso também traz cegueira e impede que nós venhamos continuarmos para permanecer. Por isso Jesus Cristo diz, no capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus, versículo 13, e por se aumentar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A necessidade da perseverança, a necessidade da permanência é muito grande. Então, para termos essa permanência, depois de vencer, nós precisamos tomar toda a armadura de Deus. Aí Paulo fala quais são as peças desta armadura. Então ele fala, no versículo 14, estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. O termo cingir é o mesmo que vestir. Nós precisamos nos vestir da verdade. A verdade deve ser a nossa vestimenta. Nós não podemos termos comunhão com o que é contrário à verdade, à mentira. Não pode fazer parte da nossa vida. Não estamos aqui dizendo qual a porcentagem, qual a significância. Não, estamos dizendo que a mentira não tem nada da verdade. A verdade não tem nada da mentira. Então, o bem e o mal não combinam. Precisamos nos vestir da verdade. Os Salmos de número 15, quando Davi pergunta quem há de morar no céu, em uma parte ele diz, aquele que de coração diz a verdade. É interessante observar esse ponto. A verdade não serve para maltratar, para desrespeitar, para desobedecer, para afrontar, para denigrir, mesmo que ela seja verdade. A verdade deve ser vinda, ou dita, ou vivida de coração, com sentimento, com sinceridade, com edificância, com propósitos nobres, que venha de um coração cujo o princípio é o amor. Então precisamos nos vestir da verdade. A primeira arma. Continuando. E vestindo-vos da couraça da justiça. Olha que coisa. A roupa é a verdade e a justiça. O que nos deve ser usado para nos vestir é a verdade e a justiça. Ser justo consigo e com os outros. Mesmo que você for lesado, mesmo que você for roubado, deturpado, prejudicado. Lembre-se, você é um cristão. Você tem obrigações, você tem deveres, porque você conhece a Deus. Porque Deus trouxe você para o seu plano. Então a sua responsabilidade não deve ser transferida, e sim aceita e vivida por você. Isso é algo individual. Se você não conscientiza-se nisso, ninguém pode mudar a sua mente. Nem Deus, porque Ele te respeita e permite que você decida o que você quer da vida. Isso é maravilhoso. Então, continuando, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Quando Davi se arrepende, eu recorro agora ao Escritura, em um acontecimento, do pecado que ele cometeu contra Urias e Betseba, o pecado que ele cometeu contra Deus e contra si. Ele diz assim no Salmo 51, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o teu espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, os pecadores a ti se converterão. É interessante, para calçarmos os pés com o Evangelho da Paz, nós precisamos ter a alegria da salvação. Nós precisamos ter gozo, expectativa, objetivo, propósito de salvação. Nós precisamos priorizar o reino de Deus. Está acesa essa chama para que nós tenhamos prazer de testemunhar, de evangelizar, para que nossos pés sejam belos, como diz a palavra. Ó, quão lindos são os pés dos que anunciam coisas boas ou boas novas. Então, precisamos estarmos vivendo isso de forma intensa, de forma real, de forma
constante para podermos transmitir aos outros de forma poderosa e impactante que tenha resultados. Para converter, nós precisamos sermos convertidos. Foi o que Jesus disse para Pedro: quando tu te converteres, vá e firma os teus irmãos. Amém? Calçando os pés com o Evangelho, com a preparação do Evangelho da paz. Embraçando sempre, nem com alguns momentos são sempre, o escudo da fé. Você vai estar defendendo os dardos inflamados do maligno. Dúvida, dificuldades, circunstâncias tantas, diversas, boas e ruins, problemas que são comuns, que vão acontecer. Recorramos à outra escritura. Quando Jesus termina, ou ele está quase terminando o Sermão da Montanha, ele fala no capítulo 7 do Evangelho de Mateus: todo homem que ouve estas minhas palavras e as pratica, eu o compararei com um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, as fortes chuvas, as tempestades deram contra aquela casa, mas ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Olha que maravilha! O escudo da fé nos firma, nos defende contra os ataques que são inevitáveis e virão contra todos, quer seja bom ou ruim. Assim como as chuvas vêm para os bons e os ruins, como o sol nasce para os justos e injustos, as coisas ruins e boas também virão para todos. Agora a diferença é onde você está firmado. A fé é um dom de Deus. É algo que Deus nos dá dele para que nós tenhamos com ele comunhão. E o término da nossa fé é a salvação da nossa alma. Então a fé serve-nos de escudo para nos defendermos contra as adversidades circunstanciais no tempo da nossa existência. Por isso Paulo diz: embraçando sempre o escudo da fé. Aí ele continua: tomai também o capacete da salvação. Eu mencionei que Davi torna a dar-me alegria da salvação. Você tem que estar com a mente cheia de convicção, seguro, priorizando, valorizando, como Jesus Cristo disse, no reino dos céus é como um homem que encontrou um tesouro. Então ele descobriu que aquele terreiro tinha um tesouro, ele foi lá e vendeu tudo que ele tinha e comprou aquele terreno. Ele abriu mão de tudo, de todas as suas riquezas, por causa daquele tesouro. Jesus fala: onde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Então nós precisamos ter a nossa mente cheia de coisas relacionadas à salvação. Tomar o capacete da salvação. Nossa mente deve estar cheia de pensamentos salvíficos, pensamentos de arrebatamento, pensamentos de vida eterna, pensamentos da volta de Jesus. Se nós perdermos essa visão, perdermos esse objetivo, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Nós temos que termos consciência da ressurreição de Jesus e daquilo que Ele irá fazer conosco, dando-nos um corpo de glória e nos levar para o céu. Se você perdeu isso de vista, se arrependa e retorne para o Senhor, porque você está afastado do que é certo. Amém? Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A generosidade, a espontaneidade, a disponibilidade de ajudar os outros, de querer o bem dos outros, sentir o sofrimento dos outros como se fossem seu, é uma obrigação cristã. Então, quais são as armas? Vamos recapitular. Nós estamos lutando contra Satanás e seus demônios. A nossa área de luta é as regiões celestes, em todos os lugares, em todo o tempo. Quando você não era cristão, você não via essa luta, você já estava derrotado. Agora Jesus chama você para o exército e essa luta é real, você está vivendo ela. Então, nós temos aqui toda a armadura de Deus à nossa disposição. Ela vem com que? Com a roupa da verdade e justiça, com os pés calçados com o evangelho da paz, com o testemunho, com o escudo da fé para nos defendermos e o capacete, o pensamento, a mente cheia
de perspectiva com respeito à salvação. A oração contínua e a vigilância ininterrupta são armas que nos darão a vitória. E para finalizar, nós podemos recorrer a um acontecimento muito importante e conhecido, quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Ele foi levado ao deserto pelo Espírito. Deus foi quem levou Jesus ao deserto. Lembre-se disso. E ele foi tentado por Satanás. E ele venceu, porque ele usou a palavra. Não apenas uma parte da palavra, ele usou toda a armadura de Deus. A armadura de Deus consiste nisso, nos submetermos a Deus, nos rendermos a Deus. Não precisa você ficar aqui buscando detalhes, metodologias, regras, estratégias. Basta você temer ao Senhor. E para isso, eu lhe convido, neste momento, e sempre, a estar disposto a se arrepender, a estar disposto a reconhecer, estar disposto a se humilhar, estar disposto a buscar forças em Deus e pedir a Deus a direção em tudo. Faça isso e Deus te dará a saída, Deus te mostrará a maneira certa de agir. Tomai toda a armadura de Deus para que possais estar firme no dia mau e inabaláveis e permanecerdes até que o Senhor Jesus venha. Então é isso que eu queria um pouco expressar dentro deste texto tão conhecido e tão utilizado. Que Deus venha nos fortalecer, nos abençoar, nos ajudar naquilo que ficou faltando, porque Deus sabe das necessidades que nós temos e daquilo que concebemos e como podemos usufruir. Jesus seja com você. Jesus seja o nosso guia, a nossa luz, o nosso Deus, o nosso Senhor, aquele que nos faz vencer. Seja louvado em nome de Jesus.